Estamos aqui para fazer a nossa primeira aula do segundo bimestre, com os conteúdos de projeto de vida que estão previstos aí pro segundo bimestre. E dentro desse tocante nós vamos falar sobre sonhos, né? Quem não sonha? Quem não tem sonhos? Só quem não sonha é quem já morreu, pessoal. Porque mesmo a pessoa mais idosa do mundo, ela pode ter sonhos ainda. E nessa frase que eu acho tão bonita e tão interessante, nós já temos aí que são os nossos sonhos que nos tornam quem a gente é. Hoje nós estamos aqui por já termos sonhado um dia, né, em chegar a algum lugar. E talvez para alcançar esse algum lugar, nós estamos aqui hoje, né? São os sonhos que nos movem, são os sonhos que nos levam a querer sempre mais. São os sonhos que nos tornam pessoas melhores, né? Então a gente vai discutir agora um pouquinho sobre os sonhos. E eu queria já que vocês fizessem algumas reflexões aí, né? Conforme a gente for avançando na aula, que vocês reflitam um pouquinho sobre esse sonho, né? Sobre o que é o seu sonho, qual é o seu sonho, né? Você tem um apenas ou você tem vários? Então vamos lá. Bom, uma reflexão inicial. Nossos sonhos nos movem. Isso é uma máxima e é uma frase que faz muito sentido, como eu já comentei com vocês. São os nossos sonhos que nos fazem tomar decisões. Então, os sonhos, eles estão atrelados às tomadas de decisão, né? E nem sempre, quando a gente toma decisão, a gente toma a decisão certa. Nós somos seres humanos, nós somos seres falhos, né? E nem sempre as decisões que a gente toma são decisões acertadas. Mas mesmo quando essas decisões são equivocadas, são erradas, a gente depois consegue perceber que até mesmo os erros nos trouxeram até aqui, né? Todo mundo já errou um dia. O que importa é que a gente aprenda com esse erro e que a gente não erre mais. E isso vai nos tornando pessoas melhores, né? E a partir de um erro, a gente começa a tomar decisões mais bem pensadas e com mais possibilidade de acerto. E são esses acertos, essas decisões que nos levam pela vida toda, inteira, tá? A nossa vida inteira, ela é uma eterna tomada de decisão. Podemos dividir nossos sonhos em algumas classes, em alguns tipos, né? Como, por exemplo, sonhos relacionados aos relacionamentos pessoais. Por exemplo, tem gente que hoje namora que tem o sonho de se casar, né? Tem gente que não namora que tem o sonho de namorar, né? Tudo isso está dentro da classe dos relacionamentos pessoais. Tem gente que sonha com algumas conquistas, né? Tem gente que, por exemplo, sonha em ser rico, ter posses. Tem gente que sonha em comprar uma fazenda. Tem gente que sonha em comprar um carro. Tem gente que sonha em ser dono de um imóvel, né? Isso está relacionado a conquistas. Tem sonhos acadêmicos, por exemplo. Tem gente que sonha em ser professor. Tem gente que sonha em ser veterinário, em se formar. Tem gente que sonha em ser advogado, tem gente que sonha em fazer um mestrado, tem gente que sonha em fazer um doutorado. E também tem sonhos familiares, como por exemplo, a gente sonha, infelizmente a gente não consegue, mas quem tem um bom relacionamento com a mãe sonha, nem passa pela cabeça que a mãe um dia vai faltar, né? Ou o pai, sonha em ter a família toda reunida, sonha em ter a família toda bem, se dando bem, né? Sonha em talvez em algum momento da vida reunir a família toda. Esses são alguns sonhos que muitos de nós às vezes compartilham e outros, cada um tem o seu, né? Sempre que nós pensamos em sonhos, nós sempre pensamos, por exemplo, em chegar lá, mas esse chegar lá tem um caminho, tem uma trajetória que vai nos fazer chegar lá. E quando a gente sonha, a gente também tem que levar em consideração esse caminho. Que não adianta eu sonhar, por exemplo, em ser advogada e ficar sempre no mesmo lugar, porque eu não vou chegar lá. Então, quais são os passos para eu me tornar uma advogada? Eu preciso elencar esses passos para poder chegar lá, né? E ir fazendo conforme o meu sonho e as estratégias que eu bolei para fazer chegar lá. Pensando nisso que a gente comentou até agora, eu queria que vocês respondessem aí no diário
no caderno, na folha, o seguinte, que vocês colocassem aí na folha assim, meus sonhos. Aí vão ter 4 tópicos. O que você gostaria de alcançar dentro dos relacionamentos pessoais? Então, quais são os seus sonhos dentro da classe relacionamento pessoal? Respondeu, você vai pensar outra coisa agora. Dentro desse sonho, o que eu posso fazer para que isso aconteça? Então, são 2 perguntas que se relacionam. A primeira pergunta é: qual é o meu sonho? O que eu gostaria de alcançar dentro da classe do relacionamento pessoal? Depois, dentro da classe das aprendizagens da escola ou acadêmicos, da família e da vida. Né? Vocês vão responder a essas 4 perguntas. Eu vou passar e depois eu já mandei no grupo esse slide, tem lá para vocês continuarem respondendo. Eu só vou passar por conta da gravação da aula, tá? Mas no final, se vocês quiserem, eu retorno. Então, leiam a pergunta e prestem atenção que cada pergunta tem 2 perguntas, né? Qual é o sonho e o que eu estou disposto, o que eu pretendo, o que eu posso fazer para chegar lá. Então, aí nós já vamos começar a dar início a essa busca pelo sonho. Sonhar e também bolar uma estratégia para conseguir atingir. Então, vamos lá. Quando tratamos dos nossos sonhos, que são individuais, né, que são totalmente pessoais, temos que levar em consideração que, apesar deles serem nossos, né, como eu acabei de dizer, eles são individuais, mas eles, não raramente, eles envolvem outras pessoas e como essas pessoas também sonham, como essas pessoas que também estão envolvidas sonham, os sonhos envolvem outros sonhos, né? Por exemplo, a mãe de vocês, os familiares de vocês, eles sonham em ver vocês bem. E esse sonho, às vezes, é um sonho que se relaciona com o seu próprio sonho. Então, as pessoas, por se relacionarem, fazem com que os sonhos de todas se relacionem também. E se a gente pensar isso num microsistema como a sua família, nós já temos aí uma teia de sonhos que se intercalam, se influenciam, se relacionam, muitas vezes se chocam, porque nem sempre o que a sua mãe ou seu pai sonha para você é o que você sonha, né? Então aí também podem haver alguns conflitos, né? Porque como os sonhos são individualizados, quando você une eles numa relação, numa teia, em algo que se interrelacionam, pode haver alguns conflitos. E esses conflitos são totalmente normais, tá? A gente vai normalizar isso porque nós somos seres singulares individuais, né? Não tem como essa relação de troca, ela ser totalmente 100% calma, tranquila, né? Há sempre alguns conflitos porque as individualidades elas se contrastam, né? Elas se contradizem muitas vezes. Então vamos lá. As marcas que eu recebo e as marcas que eu deixo, né? Como nós acabamos de falar, essa relação, essa inter-relação e essa troca entre as pessoas. Aqui tem uma atividadezinha rápida que essa nós vamos fazer juntos. Então eu vou colocar aqui no meu celular um cronômetro de 30 segundos. Eu vou explicar a atividade antes, tá? Eu só vou colocar o cronômetro aqui para já deixar ele certo. Então eu vou colocar o cronômetro e vou cronometrar 30 segundos. E vocês vão ter que responder aí no papel, escrevendo 2 marcas de produtos que você consome, qualquer tipo de produto, mais 2 marcas. 2 esportistas que marcaram a sua vida, o nome de 2 atletas ou de 2 esportistas que marcaram a sua vida. E 2 conteúdos que você aprendeu na escola alguns anos atrás e que você nunca esqueceu. Então vamos lá, ó. Eu coloquei aqui o cronômetro. Peraí. Não roubem, tá? Ó, vou colocar o cronômetro.
E vocês vão responder 2 marcas de produtos, 2 nomes de esportistas, 2 conteúdos aprendidos. Vamos lá? Valendo. 3, 2, 1, foi. Rapidinho, rapidinho. Ó, metade do tempo já foi, hein? Metade do tempo já foi. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. E aí? 30 segundos foram suficientes? Para e pensa. Você não roubou? Você começou quando eu falei ok? Deu tempo? Se não deu tempo, é porque essas coisas não te marcaram profundamente. Porque senão você lembraria num estalo. Se você perdeu tempo pensando nas respostas, é porque as respostas não fazem sentido para você, né? Então, por falar na profundidade daquilo que é importante, porque nem todas as respostas dessas perguntas são coisas importantes para você. Isso aqui era um teste, tá? Por exemplo, quem para e pensa na marca do que usa? Nem todo mundo. Para algumas pessoas isso pode ter sido muito difícil lembrar a marca de qualquer coisa. Nome de atleta que marcou sua vida. Às vezes você não gosta de nada relacionado à área esportiva. Como é que você vai lembrar o nome de um atleta? E 2 ainda, né? Então as coisas que a gente lembra, que temos, são as coisas que fazem sentido para nós. Tá? E nem tudo, a gente não consegue fazer tudo ter sentido. E tá tudo bem, né? Como tá aqui no slide, há uma diferença entre as coisas que marcam a gente. Alguns acontecimentos deixam marcas, né? Se eu parar e pensar assim, ó, lembra do dia mais feliz da sua vida. Se foi o dia mais feliz da sua vida, você sabe contar ele em detalhes. Por quê? Porque ele te marcou. Mas se eu chegar e perguntar assim, me fala o nome da marca do sabonete que você mais usa. Se você não presta atenção e se isso não faz referência à sua vida, você não vai lembrar. E tá tudo bem, não dá para lembrar de tudo, né? Mas tem as coisas que marcam a nossa história. E essas coisas que marcam a nossa história são aquilo que fica profundo, enraizado, vira lembrança, que a gente não vai esquecer nem tão fácil e nem tão cedo. Quais são os acontecimentos pessoais, familiares, comunitários ou da sociedade que mais te marcaram? Aí seria uma atividade para vocês responderem em 3 minutos. Né? Isso seria o ideal se a gente estivesse lá na sala de aula para eu contar. E 3 minutos é um período mais longo. Então eu vou deixar em aberto para vocês irem pensando e respondendo. Quais acontecimentos pessoais mais marcaram você? Quando a gente pensa em pessoal, em família, na comunidade ou na sociedade, podem inclusive ser coisas negativas. Por exemplo, um acontecimento social que me marcou muito foi, por exemplo, não foi perto de mim, mas me marcou muito, foi a queda das Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Porque até então, né, eu era uma adolescente na época, até então aquilo não fazia sentido para mim. Um avião bater em um prédio e ele cair, mas aquilo me marcou, eu nunca mais vou esquecer daquele 11 de setembro. Eu cheguei da escola e recebi as notícias pela TV, né? Então isso foi um acontecimento que me marcou. E dentro da sua família? Às vezes tem gente que vai lembrar dos conflitos, às vezes tem gente que vai lembrar das comemorações, né? Pessoal, individual seu, qual acontecimento mais te marcou? O dia em que você ganhou um prêmio, o dia que você caiu de bicicleta. Cada um tem uma história, galera. Cada um tem aquilo que mais se relaciona, aquilo que mais faz sentido com a nossa vida, né? E quando a gente lembra disso, a gente lembra de algo que deixou uma marca em nós, né? Então, que tipo de marca? Agora a gente vai parar de pensar no outro, né? Nós pensamos na família, nós pensamos na sociedade, nós pensamos na comunidade, mas e que marcas eu tenho deixado no mundo?
Que tipo de pessoa eu sou para quem me vê de fora? Quais as marcas eu estou deixando para os outros? Já pararam para pensar nisso? O que eu para mim e eu para os outros? O que eu sou para mim e o que eu sou para os outros? Como eu penso que os outros me veem? Não que eu deva dar tanta importância a isso, mas é importante pensar em como os outros me veem. Eu sou uma pessoa muito retraída. Eu chego nos locais, às vezes as pessoas nem percebem que eu cheguei, ou eu sou aquela pessoa espontânea que todo mundo percebe que eu cheguei porque eu cheguei. Esse é um tipo de marca que a gente deixa no mundo, né? E não só para o mundo, também para as pessoas que fazem parte. Bom, a aula em si acabou, né? E o intuito dessa aula era realmente levantar esse monte de hipóteses, esse monte de questionamentos, essa reflexão mútua, essa reflexão, essa autorreflexão e também a reflexão sobre o mundo que nos cerca. Então, vocês perceberam que a aula em si é toda baseada em perguntas. Eu queria que vocês depois pegassem o arquivo. Vocês veem que não é muito, né? Então dá para seguir, abrir pelo celular e ir respondendo. Que vocês respondessem todas as perguntas que foram feitas, né? Por exemplo, essa última. Quais marcas você tem deixado no mundo? E no fim nós temos aqui uma atividade. Se você responder todas as perguntas até agora, você vai conseguir fazer essa atividade de uma maneira muito mais simples, muito mais leve. Por quê? A atividade é o seguinte: você vai fazer um texto, mais ou menos 15 linhas, sobre o seu sonho. O que o seu sonho significa para você? O que o seu sonho significa para o mundo, para as outras pessoas? O que você pretende com esse seu sonho? Qual é a relação desse seu sonho com quem você é hoje? Quais são as marcas que você deixa hoje e quais são as marcas que você pretende deixar no futuro? Como que você percebe as marcas que deixam... aquilo que deixa marcas em você e aquilo que você deixa de marca, né? E esse texto eu queria que vocês intitulassem ele como Sonhos e Marcas, o eu no mundo. E que você discorresse sobre isso pensando em tudo que a gente analisou nessas aulas, né? Eu quero deixar bem claro que não tem certo e nem errado para esse texto que vocês vão escrever e nem para as perguntas que vocês responderam até aqui. Então, como que vai ser essa atividade? Vocês vão colocar as respostas das perguntas desde o começo da aula e no fim você vai colocar um texto com o título Sonhos e Marcas, o Eu no Mundo, e você vai discorrer aí respondendo essas questões que eu levantei, por exemplo. Seu sonho significa o que para você? Significa o que para o mundo? Como você percebe que o mundo lida com o seu sonho? É um sonho que está fácil de atingir ou não? Que você discorra o que você achar que deve dentro de 15 linhas, tá? Esse texto que você vai escrever, ele é algo tão profundo, tão pessoal, que eu quero ele só para poder te dar o engajamento dentro da disciplina de projeto de vida. Não vai ter certo, não vai ter errado. Eu só quero entender a sua visão, a visão de vocês, porque eu, como uma pessoa de fora, eu não tenho como julgar e nem analisar o sonho de cada um. Mas eu tenho como, com as experiências de vocês, com a fala de vocês, com a escrita de vocês, ajudar, pensar numa maneira de ajudar a gente a enxergar, não é de um jeito certo, mas enxergar de uma forma mais ampla como que nós vamos fazer para atingir esses sonhos. Tá bom? Então sejam bem reflexivos. Parem, leiam esse slide da aula de novo. Para um pouquinho. 15 minutos vocês leem todas as partes dessa aula, né? Foi uma aula bem curtinha, mas que é muito importante para a gente discutir sobre sonhos, sobre o eu no mundo, a importância do meu sonho. Você sabe que o mundo ele é mais pobre sem o meu sonho, né? Ele é mais pobre sem o sonho de vocês. Então vamos sonhar, gente, é de graça. Mas só sonhar também não resolve. A gente vai sonhar agora para começar a colocar em prática o percurso, a trajetória que vai me fazer chegar lá. E é isso que importa. Tá certo? Aqui a nossa aula se encerrou.
Eu vou encerrar o vídeo, só um minutinho. Não saiam ainda, tá?